Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também, tanto em toda a vossa maneira de tome o seu assento, em nome de Jesus. Nós oramos por consciência. E agora eu gostaria que você, nesse momento, entendesse que a palavra do Senhor quer falar conosco hoje. Sabe o que eu acho mais incrível? É que só a palavra de Deus tem poder de, todos os dias, inovação. É como se fosse a primeira vez realmente. Quem fala que a palavra do Senhor é enjoativa, ou não consegue ter entendimento, ou não consegue sentir prazer, é porque não provou do que realmente é Cristo. E hoje nós vamos liberar prazer sobre este lugar. A presença do Senhor Jesus não é um fardo, ela é leve. O fardo que estava sobre você, Ele levou sobre si. Todo jugo, toda condenação. A presença do Senhor, ela vem com poder, com glória. O peso da glória nos atrai. Mas mesmo com o peso da glória, Cristo é leve. Eu gostaria de começar introduzindo essa mensagem. A gente precisa entender uma coisa. Nós estamos vivendo num mundo onde as coisas mudam o tempo inteiro. Tudo. As circunstâncias mudam, o cenário muda, as pessoas mudam e muitas vezes nós também somos levados a essa mudança porque a presença sempre está em movimento. E no mundo onde está polarizado de mudanças, nós vemos aqui Pedro escrevendo para um povo que estava vivendo esse lugar. Ele estava vivendo, agora Pedro, tem consciência. Porque Pedro já tinha caído, ele conhecia a sua própria fraqueza. Ele já tinha vivido o que era confiar na própria força e descobriu que não conseguiria ser diferente se não se entregasse por inteiro em Senhor. Depois de ser restaurado por Jesus, Pedro passa a escrever com consciência para um povo que precisa. Ultimamente o Senhor tem falado muito isso comigo, sobre a consciência dos últimos dias. E é muito notório o que o inferno está querendo fazer com a igreja. Desestabilizar não é só fofoca, não é só intriga, não é só sobre frieza. Isso começa com a falta de consciência do que eu sou em Cristo. Calma aí, Catarina. Você está dizendo que no mundo que está modificando, também há uma mudança de Satanás nas estratégias? Sempre quem dorme é a gente, ele não. Mas nós estamos sendo guardados pelo Espírito enquanto descansamos. Eu quero te dizer, assim como Pedro vai escrever para aquele povo, com um propósito. O povo estava passando por consequências, na verdade por dificuldades. Agora ele entende, eu não permaneço de pé porque sou forte. Eu permaneço porque é a graça de Deus que me sustenta. Ele próprio entende o poder do que é a graça sustentável. E o Senhor nunca vai fazer você inspirar e fazer com que você leve uma mensagem de vida sem antes não fazer você a mensagem ser viva. Porque antes de fluir através de você, precisa fluir em você. Pedro está trazendo consciência para um povo. Ele estava espalhando, enfrentando pressões, o povo estava enfrentando dificuldades, mas mesmo quando tudo ao redor estava diferente, Pedro chamava a permanecer diferente. Calma aí. Tudo está ficando diferente e eu tenho que ficar como nisso? Diferente do diferente. Parece meio louco, mas o Senhor está dizendo, eu preciso que você seja diferente do que é um mundo diferente. Porque esse mundo, ele não é o seu destino final. E talvez seja realmente essa palavra que o Senhor, Ele esteja gritando ao povo hoje. Quando tudo estiver diferente ao seu redor, não permita que isso mude aquilo que Deus já estabeleceu dentro de você. Calma aí. As coisas vão mudar, o mundo está mudando, mas eu permaneço no propósito. O que vai fazer a consciência se tornar uma constância nos filhos? Ter conscientização que eu não permaneço porque o mundo está permanecendo numa loucura. Eu permaneço porque antes da mudança do mundo já sei quem eu sou, Cristo, e fui enviado para esse. Você não foi enviado para encher uma população, você foi enviado por uma missão. Olha para quem está do teu lado e diga, a tua vida, ela tem um propósito, uma missão. O que Pedro estava querendo dizer para o povo? Olha só, as dificuldades não diz ao seu respeito, mas vocês vão dizer para a dificuldade quem vocês são em Cristo. Esperança. Eu gostaria que você entendesse isso. Bom, Pedro vai dizer como é santo aquele que vos chamou.
Sede vós também santos em toda a vossa forma de... Calma aí, então não é só quando eu quero viver, não, é toda a vossa forma de viver. É quando tu acorda, é quando tu vai para o trabalho, é quando tu sai do trabalho, é quando tu vai para a tua casa, é quando você cuida das coisas, é quando você está vivendo toda a vossa forma de viver. Calma aí, ele está me pedindo para ser um semideus? Não, ele está pedindo para você ser um humano que nega a si mesmo, toma a cruz e segue Jesus. Porque Jesus veio à terra, nos mostrou esse lugar. Seu lado humano mostrou que tem como viver no mundo, ser traído, massacrado, destruído, perseguido, passar calúnia, mas viver e cumprir o propósito que o Pai enviou. Não é diferente com você, o Senhor te enviou com um propósito. Porque ser diferente quando tudo está diferente é continuar vivendo de acordo com aquele que nos chamou. Diz para essa pessoa que está perto de você, ser diferente quando tudo está diferente é viver de acordo com o que o Senhor te chamou. Ser chamado por Deus não significa estar isento de circunstâncias difíceis. O problema é que, infelizmente, há uma mensagem pregada e, graças a Deus, isso não faz parte dessa casa. Mas dizendo, vem para Cristo, vem para o Senhor, tudo vai melhorar, as coisas vão passar, tudo vai entrar no... Gente, Jesus não é uma maconha. Jesus é realidade, Ele não é good vibe, Ele é realidade. Ele passa no fogo se for preciso contigo. Ele vai estar na mesa, na bonança também contigo. É entender, Ele é tudo que você e eu precisamos. Então, uma consciência disso. Pedro está escrevendo para o povo porque eles estavam passando por quê? Pressão. Não é diferente dos dias de hoje. Isso acontece, olha aqui para mim, desde que é vida. O propósito da terra, o propósito de relacionamento não era esse, mas desde o Adão caído, a nossa vida é isso. Mas o Senhor está dizendo, olha só, eu preciso que vocês tenham consciência que essa pressão não é maior do que a presença revelada em vocês. Eles tinham a esperança viva. Meu Deus, quem me dera participar de um tempo como esse, ser perseguido, mas ter visto quem Cristo era. Mas olha aqui para mim, você sabe quem Ele é e mesmo assim você está cedendo às pressões do mundo enquanto Deus está dizendo, eu sou tudo que você precisa. Porque a esperança daquele povo não estava na ausência de problema. A esperança estava naquilo que havia ele sido chamado. A nossa esperança não está na ausência de circunstâncias ou de problemas. A nossa esperança está em um nome, em que se chama Cristo Jesus. Amém? Vamos para o nosso primeiro tópico dessa noite. E eu gostaria que você repetisse comigo bem forte isso. Diga assim, lembrar quem eu sou me faz permanecer no que Ele me chamou. Vamos lá. Então entendemos que Pedro está dizendo para um povo que estava vivendo pressões, dificuldades, vocês precisam se manter firmes no propósito. Agora, há uma esperança nisso, mas isso tudo, preciso também entender que há uma identidade para esse povo. Porque Satanás quer arrancar da igreja, da noiva, de nós hoje em dia, a identidade. Porque se ele arranca a nossa identidade, vivemos vagando o mundo, procurando encontrar quem somos. Mas quando já sabemos quem somos, não vagamos o mundo, vivemos o propósito que fomos enviados ao mundo. Então, eu quero que você entenda que nesse primeiro tópico, a gente precisa entender algo. A pressão tenta mexer com a identidade, mas ela não é maior do que o Cristo que já te mostrou quem você é. Quando eu sei quem sou em Cristo, eu não me submeto e me rendo à pressão. Ela uma hora vai ter que olhar para mim e dizer, nossa, a pressão dela é maior do que a minha. Por quê? Porque quem está com você é mais forte do que isso. Eu não vim aqui para falar apenas o óbvio, eu vim aqui para te lembrar que há uma consciência. Não é sobre o que nós falamos, é sobre o que vivemos. O Senhor não está nos chamando apenas... Eu sei que a gente está no mundo onde tudo está tão gourmetizado, tão coachizado. Mas o Senhor está dizendo, no simples ainda continua sendo óbvio. Eu preciso que vocês entendam que a identidade de você, ela está estabelecida naquilo que Ele já mostrou quem tu é. A pressão, ela não vai matar o que Ele já estabeleceu que você é. Ela às vezes te impulsionará para ir além do que você já estava. Calma aí. Então o que parecia que estava me matando vai me fortalecer para algo maior? Sim. Pedro podia ter aberto mão de tudo, mas ele encontrou prazer até quando visivelmente no natural tudo
que ele tinha era uma prisão. Mas ele era livre aqui, ó. Porque o inferno quer que você não veja o espiritual. Enquanto muitos dizem e não acreditam que ele está fazendo, quero te lembrar de uma coisa: a verdadeira liberdade e paz, ela não está nas coisas passageiras e terrenas. Ela está na permanência de um caráter vivo em Cristo Jesus. Ser livre não é ser libertinado, é ser vivido com um propósito. Pedro lembra aqueles cristãos que eles eram filhos obedientes e chamados por Deus. Olha que loucura. A pressão, ela tenta arrancar até a pureza do que é inegociável. Quantas vezes você foi tentado a algo que era inegociável ao teu coração e você diz: cara, eu passei a minha vida toda negando esse lugar. Por que eu estou quase cedendo a isso? O Senhor está dizendo, não é sobre você viver a ausência dessa pressão, mas sobre você mostrar quem é o Deus que você serve ou a elas. O Senhor está te chamando a dar uma resposta consciente, não porque todo mundo está fazendo, mas porque Ele te chamou para fazer algo diferente. Eles não deveriam permitir que a pressão determinasse a maneira de viver. Quando lembramos quem nos chamou, encontramos forças para manejar. O que faz eu permanecer no propósito não é pessoas me lembrando o quão legal eu sou, o quão você é talentoso, o quão você é extraordinário. Não. O que te faz permanecer no propósito é se lembrar que houve um sacrifício de Calvário por você, que não era nem para eu e você estar aqui. Sabe a palavra condenação? Ela era para ser a tua vida, mas você é livre e está gastando a liberdade se comportando como escravo. Por quê? O Senhor está dizendo: igreja, desperta, eu preciso que vocês saibam quem são, porque nos últimos dias, igreja viva, noiva que se lavou, não vai ser camuflada e aparentemente parece noiva, mas já virou prostituta há muito tempo. Quem é noiva não se perde, continua se mantendo limpa e acesa. Calma aí. Como eu faço para não perder a minha identidade quando todo mundo está perdendo? Como eu faço para não me perder quando parece que todos ao meu redor se esfriou, está vivendo um relacionamento morno com o Espírito? Ei! É todos os dias se lembrar que o propósito foi cumprido na tua história. Você tem liberdade para viver a presença. Não permanecemos porque está difícil. Nós permanecemos porque sabemos a quem tem. Você consegue dizer isso para alguém? Você não vai ficar porque todo mundo está falando. Diz, você não vai ficar porque todo mundo ficou. Você não vai sair porque todo mundo saiu. Você vai ficar com a identidade de Cristo porque você sabe que em Cristo te chamou para ser. Então, nós precisamos ter essa conscientização. Nós vamos sedentados na identidade dos últimos dias. E aí vai ter pessoas que vão chegar, ele vai dizer: preguei no teu nome, fiz o teu nome. E ele vai olhar e vai dizer: não te conheço. Não te conheço. Ai de nós, colocamos uma identidade de alguém que não resistiu à pressão e se rendeu e se tornou frio ao ponto de ser vomitado. Ai de nós. O Senhor está chamando uma noiva que tem consciência que não vai emprestar nem um pouco de azeite para ninguém, porque Ele está voltando. Vai lá e busca o teu. Você sabe qual é o acesso, você sabe o Deus que te chamou. Não pare de colocar desculpas em outro, em terceiro. A presença que foi para um e para outro, ela não foi só para o grupo, ela foi para todo mundo. Então, Ele vai dizer: o mundo não foi só os que eram talentosos, o mundo de tal maneira. A pressão pode mudar o cenário ao seu redor, mas ela não pode mudar quem Deus chamou você para ser. Você pode dizer isso? A pressão pode mudar as coisas ao meu redor, mas não vai mudar quem eu sou. Ela pode desestabilizar talvez pessoas que estavam muito firmes e você admirava. Mas olha aqui para mim, você é sujeito a erros. E Ele vai dizer: aquele que está de pé, cuidado para que não existe santidade ao ponto de não me santificar mais, é até que Ele venha. Quando eu falo que é até que Ele venha, é até que Ele venha. Não é porque ontem preguei no nome dEle, vidas aconteceu, eu renunciei ontem eu entreguei um holocausto novo, ontem eu consegui colocar lenha fresca. Para de ver do passado. Quem vive do passado vive de cinzas e cheiro de fumaça velha. Quem vive o extraordinário do presente, anuncia agora, sacrifica agora, bota lenha nova e vive a presença de Deus. Vamos para o segundo tópico. Quando eu sei para onde estou indo, não desisto por causa do que estou vivendo. Nós precisamos entender isso aqui.
O nosso foco é esperança em Cristo Jesus. Pedro não falava apenas sobre o que aqueles cristãos estavam enfrentando. Ele apontava para o que os esperava. Olha aqui para mim. Nós não estamos aqui apenas para te dizer, seja forte, vai dar certo, isso, aquilo. Nós estamos aqui dizendo, você vai voltar para casa, talvez a loucura ainda vai estar lá. Talvez você vai voltar para o trabalho, aquele que perseguia vai continuar ali perseguindo. Talvez você vai voltar para uma realidade que parece louca, mas está ali. E ele está dizendo, o que você vai fazer com isso tudo? Apenas deixar a palavra entrar no lado e sair do outro, ou realmente viver a autoridade que Ele te chamou para viver? O Senhor não está chamando a igreja para levar a palavra de efeito. Ele está chamando a igreja com consciência de que a palavra liberada, ela é suficiente para me sustentar quando tudo parece insustentável. Para que a gente entenda o que vai chegar no versículo 15, a gente precisa passar por esse trajetório. Ele não está falando para um povo que estava tudo bem, ele estava falando para um povo que estava vivendo pressão. Eu vim aqui para dizer para você, aquilo que você está vivendo não determina a suficiência das suas forças, mas ela é para revelar uma glória muito maior do que você já provou. Eles tinham uma esperança viva. Quem era essa esperança? A esperança muda a maneira como enfrento o meu presente. Quando eu sei que tenho Jesus, as coisas do meu presente, as circunstâncias, as pressões, elas não roubam de mim a autoridade que Ele me deu. O problema é que está faltando você executar o que você já tem acesso. E aí você fica engavetando, escondendo, e a pressão está chegando, e você já podia estar repreendendo com o que Ele te deu, você já podia estar enfrentando com o que Ele te deu, mas você preferiu achar que ser crente comum é o suficiente. Não existe crentinho, crentão, não. Ou é filho ou é filho. Quem se comporta como filho não vive com medo, dando a resposta. Ele diz para o medo, eu sei que me chamou, eu vou fazer o que a palavra do Senhor me mandou. A palavra me sustenta a repreender os demônios que estão me perturbando. A palavra me manda negar as minhas vontades, a minha carnalidade. Ele tinha consciência de falar para um povo que estava vivendo pressão. Ele foi pressionado nesse lugar. Quem tem esperança consegue atravessar o processo sem abandonar o chamado. Olha aqui para mim. Quanta gente está falando, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Mas a melhor fase da vida dele é ter abandonado tudo que Deus queria para viver tudo que ele queria. Mal ele sabe que a melhor coisa da vida é viver tudo que Deus quer. E Ele é maior e Ele faz além do que eu queria. Talvez a palavra que Ele tinha para você essa noite era, olha só, eu quero que você seja santo, tanto como eu sou santo. Mas hoje eu vim aqui te dizer que para chegar a esse ponto de constância e santidade, precisa haver uma consciência do porquê eu preciso estar nesse lugar. Não é apenas ser, é ser com consciência. O que está fazendo pessoas abandonarem o barco? O que está fazendo pessoas abandonarem o seu chamado? O que está fazendo pessoas saírem do propósito? É porque estão fazendo porque viram muita gente fazer, mas não teve consciência do porquê precisava. Eu preciso que você diga isso, se lembrar quem eu sou me faz permanecer. Lembrar para onde estou indo faz não desistir. O Senhor hoje está querendo fazer com que a gente permaneça naquilo que Ele nos chamou para ser. Mas nós não vamos desistir porque sabemos que o lugar que estamos indo não é uma fazenda bonita, não é um campo cheio de frutos gostosos. A palavra do Senhor vai dizer que nem chegou a consciência humana do como será a nossa morada. Lá não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá nada além de adorar. Então, como eu faço para não desistir? Eu preciso todos os dias me lembrar quem sou. Vamos para o nosso terceiro e último tópico para a gente encerrar. Ser santo não é viver a minha vontade. Santidade não é fazer a vontade dos meus achismos. É viver o propósito, independente do que eu acho. É viver o propósito que a palavra diz, não o que eu digo. O problema é que a gente está pegando uma palavra que já é tão pontual, tão viva,
e queremos gourmetizar com os nossos achismos. Que é o que a palavra diz que é. Então a gente precisa entender que santidade não é fazer a vontade do nosso ego. E todos os dias se lembrar que existe um chamado e um propósito. Santidade é ser moldado pelo caráter daquele que nos chamou. Não é perguntar o que eu quero fazer hoje, não. Mas é dizer o que Deus quer que eu faça. Deus não está chamando um povo para ser um querumbi ungido, porque senão a gente nem estaria aqui. Somos todos falhos, pecadores. Ele está chamando um povo para se realmente ver o que Cristo quer que a gente viva. Pedro não diz, sejam como vocês são. Olha, cedam uma pressão. Ele está dizendo, como é santo aquele que vos chamou, sede vós. O nosso padrão não é ser nós mesmos do jeito que a gente quer, mas nosso padrão é Deus. É isso que muda a chave da vida de muita gente. Porque ser quem eu quero ser me leva todos os dias não negar a mim, mas a fazer o que eu quero. Ser santo como Ele é entender que o nosso padrão de vida é Deus. Ser santo é entender que depois de que Deus nos chamou, eu não posso continuar tentando viver a referência de mim mesmo, mas a minha maior referência tem um nome, é Jesus. O meu padrão deixou de ser o que eu quero, o que eu fui do passado, e ele passa a ser o que Deus quer que eu seja. Paulo entendeu que seguir Cristo exigia morrer para si mesmo. Então é isso que Ele quer de nós hoje, que a gente entenda que é esse lugar nos faz ter consciência do que Ele vai dizer. Como é santo aquele que vos chamou, desde tanto. Em Gálatas 2:20 vai dizer, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive. Ele não estava apenas ensinando algo que ele conhecia, ele estava realmente ensinando a partir de uma vida de renúncia. Não tem como eu falar e dar exemplo se a minha vida não demonstra o caráter de Cristo. Não tem como eu falar para o meu irmão, olha só, você precisa viver Jesus, sendo que todos os dias eu estou vivendo o que eu quero e fingindo que estou vivendo Cristo. Quem fugirá do juízo final? Entendeu que o centro da vida não podia ser mais ele, mas sim Cristo. Olha aqui para mim, o alvo não é mais você, o alvo não é a sua meninice, o alvo não é os seus achismos, o alvo é Cristo. Isso é santidade. Tirar eu do trono e permitir Cristo governar a minha vida. Santo não é ser igual ao meu ego, às minhas vontades, é permitir que Cristo seja então Cristo. E é nisso que eu quero finalizar hoje com você. O Senhor não está chamando imperfeitos para ser perfeito. Ele está chamando os imperfeitos a negar a si mesmo e todos os dias procurar ver quem Ele é. Olha aqui para mim. Ele nunca falou sobre facilidade. Ele falou sobre o quê? Presença acompanhando geração a geração. Ele não disse vai ser tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. Ele disse, independente do que aconteça, eu estarei com vós. Se a sua vida se baseia numa realidade de atitude de acordo com o que você acha que precisa viver, sempre vai, todos os dias, viver a fragilidade e não a força. Quando você entender que a sua vida se baseia, mesmo quando estou fraco, Paulo vai dizer, eu sou. Ele encontrou força e beleza, mesmo quando pressão natural tentava sobre ele. Ele entendeu que o que fortalecia ele não era quatro paredes, não era uma pessoa terrena, era Cristo Jesus.